sabe? Tipo, não quer entrar no assunto, ou até mesmo uma certa fuga. Independência, autonomia. Faz tudo. Dirige, faz tudo. Sim. Mas eu conheço casos também, né, dentro disso que você estava falando, de pessoas que, assim, não tem uma autonomia completa porque precisa ter um cuidado especial, porque o barulho atrapalha, e tem que ter, dependendo do ambiente que vai, tem que ter um fone específico. Então são vários espectros, né? Que se tem. E uma coisa, por exemplo, com o meu irmão, que eu disse, mesmo que tenha autonomia, se custou muito tempo para se entender para a escola. Porque as escolas não estão preparadas para entender a pessoa com espectro autista, dependendo do seu nível, e quer tratar todo mundo como... E ele tem que idade hoje, seu irmão? Meu irmão está com 33. Então, pensando nessa trajetória dele, na época dele, né? É porque agora é um homem, sabe? É um adulto. Mas como eu sou muito mais velho na comparação com os 33, não tem 30. Tudo tranquilo, fez? Não. Sim, tudo. E você? Eu não tenho, eu acho que eu não tenho, pelo menos nunca Mas fui. outra coisa, TDAH... Pelo menos nunca fui diagnosticado nada com TDAH ou alguma coisa do tipo. Mas deve ter. Tomara que tenha. Vou explicar. 7h25. Estamos recebendo aqui a Cláudia Chabalco-Haiti. Quase que não sai, viu, Cláudia? Seja bem-vinda. Obrigada. Tenista integrativo. Eu fui tenista profissional e hoje eu realizo o tênis integrativo, que é o projeto Todo no Jogo, tênis para autistas, pessoas com deficiência intelectual e síndrome de Down. Isso que a gente realiza e viemos falar sobre esse tema, né? A gente está falando sobre o Dia do Espectro Autista e sobre várias vertentes, sobre vários olhares. Também estamos com a Margarete Marques, que é psicóloga especialista em análise do comportamento. Tudo bem, Margarete? Boa noite, tudo bem? Primeiramente, obrigada por esse momento aqui, nesse dia tão especial para a gente, que é falar um pouco, levar um pouco dessa conscientização da inclusão, né, sobre o autismo. E a Daniela Freitas, que também está conosco aqui. Tudo bem, Daniela? Seja bem-vinda. Olá, obrigada. Eu atuo na área, sempre como divulgadora, como estudiosa, e também sou autista e tenho um filho autista. Eu vou começar pelo começo, que eu acho que é o importante para a gente ir para todas as áreas. Como que é diagnosticar uma pessoa com espectro autista? Em qual situação? Acho que a Margarete pode, de repente, responder nesse primeiro momento. Os primeiros sinais ali podem surgir nos primeiros meses. E o diagnóstico pode ser feito até antes de 2 anos. A gente faz a avaliação ela é clínica, a gente não tem um exame hoje, fazer uma coleta, vamos dizer, fazer um raio-x, alguma coisa, e descobrir que tem autismo, não tem. Então a gente vai fazer uma avaliação psicológica, a gente utiliza protocolos, que a gente, além do olhar clínico, aqueles protocolos que vão direcionar, né, com perguntas para que a gente possa entender, olha, então isso daqui eu consigo preencher dessa forma. E aí a gente tem que ter esse olhar clínico também muito, uma prática muito boa, porque para a gente não cair naquela de fazer um diagnóstico desejado, né, um diagnóstico. O que acontece muito da situação seguinte dos níveis, né, de autismo. E aí, infelizmente, vai para a linha popular. Eu vou nessa pergunta que eu acho que é mais fácil de entender. As pessoas dizem, nossa, mas ele não parece que tem autismo. Vou usar a expressão, ele é normal. Tá? Não existe nada normal, mas só para as pessoas entenderem. E aí, quando tem uma pessoa que tem um nível de autismo mais avançado, ele é tão diferente. O que acontece com ele? Como é que funcionam esses níveis de autismo? O nível, a gente tem o nível de suporte 1, né? O nível de suporte 1, nível de suporte 2 e o nível de suporte 3. O nível de suporte 1 talvez vai ser um diagnóstico que pode acontecer até mais tardio, porque se trata de uma pessoa muito mais habilidosa na fala, na parte da comunicação, e o que consegue aí deixar esse diagnóstico, muitas vezes, confuso, de dizer, será que é uma criança, pensando em criança, né? Mas vamos dizer, será que é uma pessoa totalmente, uma pessoa diferente, de pessoa estranha, porque ela vai ter alguns comportamentos ali que pode chamar a atenção.
e mais nada que direcione como algo que você, porque não tem uma cara, né? O autismo não tem uma cara, não é um síndrome, então você não vai olhar e ver algo totalmente diferente. O nível de suporte 3 é aquele suporte que você vai, nos primeiros meses de vida, você já vai perceber mais diferença. Eu acho que a Dani, né, que está aqui acompanhando nesse bate-papo, ela pode trazer bastante questões aí para esse momento de conscientização, porque ela tem experiência em casa, né, Dani? E eu quero então que a Dani já traga o relato de casa. Eu acho que ela consegue passar de uma forma bem rica também. Uma coisa que você estava trazendo, justamente desse espectro, né? Quando uma coisa curiosa que você vê já em bebês são questões motoras. Então, o autismo ele tem uma correlação motora muito grande. E quando a gente fala sobre motor, é um espectro também. Então, por exemplo, quando a gente vai falar do meu filho, que é um nível 3 de suporte, as falhas motoras dele não é simplesmente do fazer ou não fazer, mas é o tempo que ele faz. Então, a precisão, a acurácia dele fazendo. Eu falho nas questões motoras, eu me admiro de eu conseguir dirigir, porque eu não dirijo bem meu corpo, eu vivo roxo em tudo que é canto. Mas são falhas diferentes. Enquanto o meu filho, ele tem dificuldade de pegar uma colher e levar à boca, a minha dificuldade vai ser minha noção espacial de uma forma muito mais ampla. E aí vem um profissional da área de educação física, né? Um profissional da área de fisioterapia, de esporte, como eles são essenciais em todo esse processo, né? Então, nessa questão do espectro, nós temos várias dificuldades aí, desde a parte de comunicação, que vem muito dessa parte motora, dessa dificuldade de performance visual, performance auditiva, como também questões mais do processamento, né? Dessa compreensão, por exemplo, numa amizade, existem certas camadas sociais que uma pessoa não vai entender. E com isso necessita um suporte envolvido, né? E uma coisa interessante que falou sobre o autismo não ter cara, né? Eu brinco, gente, mas isso daí é... Meu filho, ele tem um nível de gravidade tão considerável devido às comorbidades do autismo que você vê a cara dele. Em poucos segundos, isso depende da sua janela de observação. Então, o autismo, ele tem cara... No momento que você pega uma janela de observação e você... Se você ficar uns 2 dias tendo contato comigo, você fala, ela é autista. Mas aqui nessa conversa, lógico que não. Tô olhando o seu olho, tô conversando, tô gesticulando, tô rastreando. Então, isso depende dessa janela e nem sempre os profissionais, por uma questão que é para quem paga a conta, né, que é o que vale, eles vão conseguir ter essa janela. E aí eu aproveito a Cláudia, né, Josi, para falar como profissional, que é isso que você observa. E aí, falando até em off que a gente está falando, falei de casos, por exemplo, meu irmão, uma situação como essa, por exemplo, a educação física era algo que ele detestava fazer, assim, detestava, tinha dificuldade, não que ele não tivesse coordenação motora, mas era quase que uma ojeriza para ele. Questão de abraço, ou seja, daquele carinho das pessoas, também é algo que não quer dizer que não tenha amor, que não tenha carinho, que não queira estar junto, mas é algo que causava irritabilidade, né? Como é que é trabalhar? Eu achei interessante, pegando o último gancho dela, que viemos com diagnósticos muito bem postos, né? Assim, como que se diagnostica, como que chega. Tivemos a declaração de mãe e filho, mas no final ela disse, se você passa 2 dias comigo, você vai abrir a janela do seu olhar, né? Uhum. Então, o projeto Tô no Jogo, ele vem para olhar para a pessoa. A gente respeita muito diagnósticos, óbvio, muito mais os psicólogos, admiro inclusive, mas vindo delas, né, que é um trabalho maravilhoso e também compreendem bastante a importância do movimento motor, né, que vai movimentar o corpo inteiro. A gente tem o diagnóstico, mas a gente deixa um pouquinho do lado, a gente pega o diagnóstico até para respeitar e saber a ferramenta que usar em caso extremo, né? Mas o trabalho que a gente faz é aprender com eles qual o limite, olhar para eles, né, os profissionais do tênis, no caso do projeto, a gente tenta fazer uma capacitação de mudança de paradigma. Isso serve não só para olhar para o autista,
Eu acho que, pegando o gancho do dia 2, o Dia Mundial de Conscientização, eu acho que a gente tem que começar a se conscientizar de que todos somos seres humanos, né? Então, assim, se a gente for pegar dia a dia, quanto que a gente merece, vai ter dia para todo mundo, para tudo. Então, existe uma classificação autista, existe uma ordem que é necessária. Mas eu acho que a gente precisa começar a falar das relações humanas como um todo, né? Não só para o autista, como para a síndrome de Down, para todas as deficiências, e não deficiências vistas, né? Porque o humor também pode ser uma pequena deficiência, né? Que a gente tem que acolher a todos, né? Então, o projeto, ele acolhe, ele observa, ele capacita o professor para esse olhar um pouco mais amplo de vida, né? Porque a gente vem... eu estudei um pouquinho, não tanto quanto você, mas estudei, tive 6 meses na faculdade de psicologia, que seria uma segunda profissão. Eu fui tenista profissional, tenista olímpica, medalhista pan-americana, e hoje, desde 1999, me dedico às pessoas com deficiência. Comecei com tênis em cadeira de rodas, que foram eles que me incluíram, né? Não fui eu que incluí, então eu estou encantada com esse mundo, porque ele me ensina muito, e ele me ensina as coisas, as virtudes reais do ser humano que a gente anda esquecendo, né? Mas é importante a informação para o povo brasileiro e mundial, porque a tendência é que cresça cada vez mais o número e que a gente se relacione com o do lado sendo autista. Então, eles precisam nos compreender e nós a eles. Isso sim, eu acho que vocês podem confirmar. Aí você está falando da inclusão. Sim. Não é simplesmente soltar uma pessoa que é diferente no meio de um grupo de pessoas. Não. A inclusão, ela trata-se de respeito, né? É uma condição de cada um de nós aqui. Somos diferentes. Então, cada um com olhar respeitoso e acolhedor, eu acho que o resultado vai ser bom. De coordenação. E é mais para fazer essa observação, né, sobre o quanto é difícil o diagnóstico, porque você bem disse, não existe um exame clínico, vamos fazer um exame, vamos coletar o sangue, vamos descobrir. Uma amiga minha, ela teve o diagnóstico, né, e ela disse, olha, passei por 2 profissionais e eu não entendia, eu nunca me entendi, e isso foi me incomodando muito, porque foi piorando. Hoje ela tem 36 anos e ela descobriu esse diagnóstico há mais ou menos 1 ano e meio, e ela disse que ficou muito chocada, porque ela nunca se entendia e hoje ela passou a se entender, saber de fato quem ela é e por que de certas atitudes que, segundo ela tomava ao longo da vida, e teve que passar por esses 2 profissionais. Que características a mãe, por exemplo, ela pode observar no filho? Porque eu também tenho uma prima que acabou de descobrir que o filho é autista e ela falou, por isso que ele chorava tanto com a questão do barulho, não gostava da claridade, hoje já entende muita coisa. Existem assim, algumas características mais específicas que os pais e as mães podem ficar atentos? Existe, mas é como a Dani colocou aqui, o nível de esporte 3 é como se de fato se passar 2 dias vai ter uma cara, né? Porque são muitos comportamentos que ficam muito mais evidentes. Então, pensando em que cada nível, a gente vai ser, cada característica é uma, e o nível de suporte 1 talvez seja o mais tardio, por conta, né, das habilidades ali tão presentes. Mas os primeiros sinais, que é importante os pais, né, ficarem atentos, os primeiros sinais de alerta, ainda bebê, é o contato visual. Eu gosto muito que as mães prestem atenção nesse momento da amamentação, e eu não digo da amamentação do peito em si, mas daquele momento, que seja, né, que daqueles primeiros contatos, trocando a fralda, a amamentação, que seja com a madeira, que seja no peito, esse contato visual, porque existe uma troca ainda desse bebê, né, que ainda não sabe falar, de fato, não tem essa habilidade pela idade, mas ele já tem um olhar comunicativo. Então, essa falha no contato visual, a reciprocidade de você buscar o sorriso da criança. A criança com 6 meses, ela já tem um investimento ali social bacana. Se a gente pegar uma criança que está no espectro e uma criança que não está, a gente percebe essa diferença. E é muito interessante quando a gente trabalha com isso, porque você tem a parte teórica e a parte, né, da prática, da clínica, que você vive ali no dia a dia. Mas quando você tem isso dentro de casa, isso muda bastante. Então, depois de experiente nessa área, eu tive essa experiência agora de uma criança na família,
E a gente percebe como esses sinais eles ficam bem evidentes, né? Aquele bebezinho também que é bonzinho demais, é aquele que fica o tempo todo no berço, muito, que você fala assim, nossa, parece que não tem uma criança aqui. E aquele que é exigente demais, que você, tipo, meu filho dormia comigo durante 3 meses, eu tinha que dormir sentada, ele colado por questão proprioceptiva, né? Ele tinha necessidade de estar apertadinho, assim. Então, esses extremos o tempo todo. É aquela mãe que o filho não existe quase, e aquela criança que o tempo todo. Ou é um déficit, né, Dani? Ou então um excesso. Ou as duas coisas, né? Também ali, muito presente. Perda de habilidade. É a criança que não vai, ali com 9 meses a gente já consegue mandar um tchauzinho, a criança chama não pelo tá dando nome, tchau, chama pelo nome, pouco responsivo, o beijinho, a atenção compartilhada, todos esses comportamentos são importantes serem observados. Demora-se muito para ter esse diagnóstico? É coisa de meses? Depende da janela, depende da sensibilidade do profissional, porque nós vivemos também um mundo de vieses, né? Se você vê muito autismo, você vai ver, mas se você vai para um médico que vê muitas síndromes específicas, ele não vai conseguir enxergar isso, talvez ele vai compatibilizar em outra coisa. Outra coisa muito importante é a perda de habilidade. Se perdeu a habilidade nos primeiros momentos de vida, isso é um grande alerta, que é também bem conhecido. E como é que o esporte trabalha com tudo isso? Eu queria lançar, inclusive, essa pergunta, porque eu acho que é extremamente importante esse diagnóstico logo cedo, por causa da estimulação precoce. Né? E aí eu queria até lançar para eu escutar melhor isso, que é uma questão que eu trouxe e as pessoas ainda duvidam. A estimulação precoce, ela melhora muito, né? Isso eu acho que vale muito a pena elas dizerem, porque assim, elas têm mais experiência. E é uma dúvida que eu trago, inclusive, no ar. O meu filho só não teve mais prejuízo porque quando ele era bebezinho, que ele nasceu prematuro, nós tivemos um profissional que era de educação física, fisioterapeuta de educação física, dando orientação nesse aspecto, que eu tinha estimulação precoce, que ela tinha uma formação para grávida e tudo. Assim, hoje, eu tenho certeza, se não tivesse essa estimulação na parte, pelo menos motora, os prejuízos teriam sido bem maiores. Nossa, eu saio feliz daqui já com essa chancela. Sabe que eu fico preocupado com isso? Eu conheço casos também dessa estrutura de necessitar de um profissional de fisioterapia, de um fonoaudiólogo e de outras áreas para desenvolver essa criança, de um conhecido. E, felizmente, a família tem essa infraestrutura para investir dinheiro. Graças a Deus, a família pode pagar por todos esses profissionais. Como é que o Estado lida com isso? Porque não é todo mundo que tem condições de ter um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta. E isso a gente sabe, vocês estão relatando aqui, que faz muita diferença para a evolução de uma criança. Se vocês me permitirem, eu tenho experiência até a citar isso, não sei se vocês já tiveram ali, mas o Centro de Ensino Especial em Brasília, ele tem uma infraestrutura assim admirável, pelo que eu vi, tem já a estimulação precoce, sabe? E eu queria também, já aproveitando e falar e disponibilizar, inclusive, o projeto Tô no Jogo, ele oferece as aulas de tênis. Então a gente, justamente pensando em todo esses custos, né, e a importância de cada terapia, que são todas importantes, é um trabalho multidisciplinar, sim, a gente oferece através da Lei de Incentivo do Esporte. Então, assim, a gente traz coisas boas do governo, da Lei de Incentivo ao Esporte, não só para o PCD, mas sim, como eles aumentaram o número de projetos sociais incrivelmente, e o PCD está muito bem visto agora, exatamente por essa lei. Então, a gente consegue oferecer esse serviço e eu tenho, assim, eu sou encantada com a estrutura das escolas públicas de Brasília. Não sei se vocês... Meu filho estuda numa. É incrível. Mas infelizmente, ou seja, é uma a gente está luta... bem adaptado, mas a gente já está melhor adaptado do que há alguns anos atrás, as escolas públicas, ou não? Vamos lá por partes, né? Porque o número de... Só um segundo também, nem tudo são flores, né? Claro, claro. Eu estou só destacando, assim, o dia de hoje, né? Óbvio. Nós temos, obviamente, o número, aumentou o número. Outro ponto também, parou de se normalizar as pessoas trancadas dentro de casa. Então, o local adequado para se colocar essa pessoa é dentro da escola. Afinal,
Só que nós tivemos uma progressão em todos os sentidos, uma variação, é um TOD, é um transtorno explosivo intermitente, é o autismo, é o TDAH. Então, assim, as escolas, elas estão sobrecarregadas, os professores estão sobrecarregados e falta infraestrutura para eles. Eu vejo muita gente com boa vontade, mas falta esse ponto de dar essa cobertura. Então, nós estamos numa situação que é complicada e eu vejo no nosso país, que é um país pobre, que as escolas precisam ser instrumentalizadas. As escolas precisam ter esse apoio para quê? Como eu sempre falo, assim, em tudo que é lugar. Eu preciso trabalhar. Eu trabalhando, eu gero economia. Se meu filho está numa escola, eu posso estar trabalhando e vai ter uma pessoa ganhando dinheiro ali. Se a gente tira toda essa estrutura, o que acontece? Eu tenho que retirar o meu filho, ir contra a lei, que é o que muitos pais acabam fazendo, porque a escola não tem infraestrutura, e ele deixa de trabalhar. Então a gente está numa situação extremamente complicada, continuamos numa situação complicada. Josi, mais uma pergunta que a gente já está quase... o horário já está estourado, passar rápido. Só para reafirmar isso que você está falando, que é difícil toda essa infraestrutura e o governo tem que encontrar formas e medidas para capacitar esse professor, mas destacar a ação de uma professora aqui de Araçu, no Goiás, que viralizou essa semana. Ela percebeu a condição do aluno, né? Ele ficava muito hiperfocado em determinadas atividades e ela criou uma máquina de lavar roupa, de papelão, para integrar ele nas aulas. E ele, a partir disso, ele consegue interagir com os outros alunos, ela cria estratégias, aulas especiais. Então eu acho que o governo ele tem que puxar essa responsabilidade da capacitação do professor, porque mesmo que ele queira, né, às vezes falta esse suporte. A professora fez o quê? Com o dinheiro dela, né, com os recursos dela. Então, o professor ele precisa desse recurso, desse apoio, porque ele sozinho, uma andorinha só não faz verão. Se ele tiver o recurso do governo, é ainda melhor. Então, os parabéns para essa professora aqui do estado de Goiás e que a gente tenha esse suporte para que os nossos filhos, eles consigam se desenvolver na sua capacidade plena. Exatamente. Pode falar, eu tenho 2 minutinhos ainda. Não, só para agradecer, porque você nos deu a oportunidade de mostrar um lado do autismo que não é romântico, é o autismo real, é o que acontece. Então, obrigada por esse espaço. O espaço está sempre aberto, a gente quer debater ainda mais sobre esse assunto que é fundamental, porque tem uma coisa que eu acho que a nossa sociedade, eu não sei qual é o ponto que a gente está ainda, se é de ignorância, por falta de informação até tem, mas de buscar mais informação, ou de preconceito, ou se juntam esses dois estereótipos juntos, né? E aí não é só sobre o espectro autista, é o que a gente falava mais cedo sobre o racismo, sobre homofobia, sobre todas as sociedades, todos os aspectos que levam ao preconceito, tem algo que tem um quê de ignorância com exatamente o preconceito, né? Eu acho que está na hora da gente parar e pensar um pouco, sabe? E criticar e querer enquadrar as pessoas. Eu acho que a gente tem que parar e pensar na educação em geral, no mundo em geral, na natureza, tudo que está acontecendo, né? E eu acho que o autista é um bom canal para isso, sabe? Assim, a gente parar de querer enquadrar, ensinar e aceitar e se questionar e se olhar. Sabe, cada um no seu quadrado, né? Uhum. Mas é cada um no seu quadrado e se relacionando, cada um se respeitando no seu quadrado. Então, acho que, assim, fica muita pressão, eu tenho a sensação em cima do autista, da pessoa com deficiência, mas é cair a gente, né? Será que nós somos tão perfeitinhos também, sabe? Como estourou o meu tempo aqui, eu quero que você fale sobre o seu projeto e diga quais são as redes sociais, para quem, porque a ideia que era a gente falar em todos esses âmbitos que a gente falou, da questão física, motora, tudo, mas o seu projeto, eu sei que ele é muito bacana, especial, quem quiser conhecer mais, como é que faz? A gente oferece, então, as aulas de tênis, a gente tem uma equipe multidisciplinar, psicólogo, terapeuta, né, que a gente tem um olhar integrativo, então a gente trabalha também esse outro lado de corpo, de autoconhecimento corporal e a técnica do tênis. Então, o tênis passou a ser meio de desenvolvimento humano para pessoas com deficiência. A gente oferece as aulas, nós estamos com 11 núcleos no Brasil, a gente exportou metodologia, né? Então temos em São Paulo e no Rio Grande do Sul,
e super convidados para quem quiser conhecer profissionais e que apareça para a gente trocar informações. Eu acho que é muito importante isso, né? Porque a gente tem a cognição, a gente tem o corpo, mas está tudo integrado, Então as equipes têm que ser multidisciplinar, como elas têm na clínica delas, e quem quiser conhecer @projeto Tô no Jogo, estamos lá à disposição e abertos às pessoas que quiserem participar. Se vocês quiserem divulgar também os arrobas de vocês. O meu é @dani.cf. Eu tenho uma plataforma com muita coisa gratuita para quem quer aprender análise de comportamento aplicada e várias outras, neurociência e tudo. Então, basta ir no dani.cf. Margarete? O meu é @Instituto Imar. É uma clínica aqui em Brasília, que a gente tem 4 unidades aqui em Brasília e em outros estados também. Meninas, muito obrigado. Estamos todo mundo juntos nesse trabalho de conscientização aqui. Contem conosco, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. A gente que agradece. 7h49, Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Passa rápido, né? Se cada um falou um pouquinho, foi quase 30 minutos. Passa rápido mesmo. Aí vocês podem ir pra lá.